falando sobre o Ceará, que joga hoje, embarcou ontem para São Paulo. Aliás, o Ceará joga hoje, é verdade. Sem o lateral Bruno Pacheco, né? Vamos acompanhar aí também imagens do Ceará. O Ceará que tem um confronto diretíssimo contra a equipe do Corinthians por uma vaga na Libertadores da América. Caio, hoje é um confronto muito importante que o Ceará tem contra um adversário, concorrente direto por uma das 8 vagas no Campeonato Brasileiro. Dentro dessa nova ambição que o Ceará acabou conseguindo, com mérito próprio dentro da competição, né, de poder chegar a um G8 que virou por conta do título do Palmeiras da Copa Libertadores, é daqueles jogos-chave, né? Porque enfrenta o Corinthians, que tem a mesma pontuação, o Corinthians tem um jogo a menos, mas em compensação esse jogo a menos é contra o Santos. Então, Corinthians vai tirar ponto do Santos, ou o Santos vai tirar ponto dele, os dois estão ali no mesmo balaio de gato dentro da classificação. É claro que é uma missão difícil, historicamente é complicado ganhar do Corinthians e São Paulo, embora a gente vai até ver, né? O Ceará tem um histórico interessante em Itaquera de 2 empates, mas nunca perdeu lá, né? Nunca perdeu em Itaquera, e em 2011, no ano que caiu da outra vez, o Ceará empatou no Pacaembu contra o Corinthians, ou seja, o confronto tem alguns resultados equilibrados. E a baixa do Bruno Pacheco ela é sentida, né? Porque não se sabe se ele opta pelo Kelvin, que é um garoto que vive um bom momento, mas é muito mais escalado jogando à frente do que de lateral esquerdo, apesar de ter sido promovido no profissional jogando de lateral esquerdo ainda quando era o Argel o treinador. E o Alisson é muito irregular, né? É um outro tipo de jogador. É claro que treinador nenhum, e o Guto, obviamente, até na gestão de elenco, não vai ficar apontando o dedo. Perdemos para o Atlético porque o Alisson errou. Você perde por conta de N contextos dentro de uma partida, e acho que até por isso que ele vai manter o Alisson para também não jogar o atleta na fogueira. Demais, é um Ceará jogando fora de casa, coisa que nós vamos ver na reportagem do Trovão daqui a pouco, que tem um aproveitamento muito bom ao longo do campeonato, e na última sequência fora de casa, então, nem se fala. Então, se o Corinthians vier muito pro abafa, pode ser bom pro Ceará, que tem se dado muito bem contra adversários que se lançam demais ao ataque contra ele, e aí ele aproveita os espaços que sobram. Danilo, boa tarde para você, Danilão. Kelvin ou o Alisson na lateral esquerda? Qual a sua aposta, Danilo? Essa é a pergunta que vale $1 milhão, né? Boa tarde para você, José, para o Caio, para o Anderson, para a galera ligada no futebolês. Pelos treinos, deve ser o Alisson mesmo, sempre começou os treinamentos como titular, então deve ser ele, e também por essa questão que o Caio falou, não jogar toda a culpa da última partida. Mas, se o técnico optar pelo Kelvin, é um jogador que talvez marque melhor, é um volante, na verdade, que atua pelo lado esquerdo e guarda muito mais posição, tem, assim como o Alisson, a juventude também ao seu lado. É uma questão que o Guto vai ter que definir pensando no que é melhor para o time. E às vezes o técnico define pensando no melhor para o time em longo prazo, né? O lateral esquerdo titular é o Bruno Pacheco, o lateral esquerdo reserva é o Alisson. Então eu coloco um outro jogador que não é da posição, eu deixo todo o restante do meu grupo pensando o que é que ele vai fazer quando for a minha hora de entrar. Ele vai colocar um atleta improvisado na minha posição. Os treinadores falam muito sobre isso, e talvez por isso o Guto dê a preferência para o Alisson, até porque, apesar de faltarem poucos jogos, o Guto é treinador do Ceará a longo prazo. Ele já está há um bom tempo e deve seguir no clube pós-campeonato brasileiro. Então, pode ser por isso que ele tome a decisão de manter o Alisson para o jogo de logo mais. Legal, Danilo. A gente tá vendo aí imagens do Ceará. Vamos agora falar sobre o Corinthians. O Corinthians também é um time que hoje luta também por vaga de Libertadores. A gente tem imagens aí do time do Corinthians, do treino do Corinthians, que tem um jogo a menos, que é exatamente esse jogo a que o Caio se referiu. É o clássico contra o Santos, né? É o jogo contra o Santos. Não dá para dizer que o Corinthians vai ganhar, tem 3 pontos e tal. Não é isso, mas com o técnico Wagner Mancini tem um jogo a menos, e claro que com o Mancini ele conseguiu algo que talvez nem o mais otimista torcedor do Corinthians poderia imaginar um final de campeonato como esse, sinceramente falando. Quando o Mancini assumiu, o cenário era de briga para não cair, né? Depois o time dá uma reação, tem um jogo-chave ali no meio do caminho, que foi a vitória sobre o São Paulo. Fazia tempo que o Corinthians não ganhava um clássico, ganhou do São Paulo e deu uma motivada. É bem verdade que das últimas 4, 5 partidas o Corinthians teve, por exemplo, derrota para o Palmeiras, teve uma derrota para o Bahia. O time deu uma claudicada porque ele já se vislumbrava brigar por vaga em G6. Nem tanto falava-se em G8 naquele momento. A ideia, como a gente vê aí na legenda,
as informações de São Paulo é que o Jô não começa como titular, ele vem com uma formação muito parecida com a que ganhou do próprio São Paulo. E aí é que pode ser aquela coisa de você montar um time pensando no adversário, ser um Corinthians mais reativo do que se imagina jogando em casa, porque ele sabe que tem do outro lado uma equipe que nos últimos jogos fora de casa se aproveitou muito bem de transições em velocidade contra adversários que o atacaram demais, né? O Ceará foi muito efetivo, mas também muito inteligente na sua estratégia de jogo, para sair em 2, 3 toques na cara do gol, em todos esses jogos fora de casa, inclusive numa partida que ele sai perdendo, aquela contra o Santos, que foi o último empate nessa última série de jogos do Ceará fora de casa. É a opção que o Corinthians pode apresentar para esse jogo. A gente sabe que tem uma bola parada muito forte, vai também um jogo muito físico, tem tudo para ser um jogo muito estudado. Eu não imagino, muito parecido com o Ceará Atlético Paranaense, não imagino o Corinthians se lançando feito um louco ao ataque, mas obviamente até para jogar em casa, até pela pressão. O Corinthians é um time que entra no campeonato pensando em vaga de Libertadores, pela pressão disso, o Corinthians vai ter que se lançar um pouco ao ataque sim. Bom, a gente já está nessa expectativa do jogo, 9h30 da noite, Corinthians e Ceará. Encontro de alvinegros que vale muito, ali continuar aspirando uma vaga na Libertadores da América, ou na pré-Libertadores, enfim. E agora o Eduardo Truvão conta pra gente, porque é o seguinte, o histórico é legal, o histórico recente não é tão ruim assim, principalmente nos jogos na Neoquímica Arena, porque lá o Wesley fez golaço, Leandro Carvalho fez um gol antológico, talvez esse fator, essa curiosidade, pode servir de inspiração, pode servir de amuleto, um indicativo de que o Ceará consiga um bom resultado hoje lá em Itaquera. Eduardo Truvão. Coloca a classificação aí na tela. Tá vendo o Ceará em quarto? Então, essa é a classificação que mostra o aproveitamento dos times como visitante. O Ceará é o quarto colocado. E detalhe, dos últimos 18 pontos disputados longe de casa, o Ceará somou 16. 89% de aproveitamento. Sendo assim, olhar a tabela e perceber que são 2 jogos seguidos fora de casa passa a ser uma boa notícia. O primeiro deles, hoje, 9h30 da noite contra o Corinthians, que traz boas recordações. Os golaços que garantiram ao menos 2 empates ao Ceará. Wesley, em 2018. Fico feliz pelo primeiro gol. É o primeiro gol meu aqui esse ano, né? Leandro Carvalho, em 2019. Eu olhei pro telão, tava 44 do segundo, né? E a minha reação foi de bater em direção aos jogadores para desviar e ir pro gol. E fui feliz de não ter desviado ninguém, ter ido direto pro gol. Golaços por lá em outros anos. Ótimos resultados fora de casa nessa temporada. Motivos para acreditar na vitória. Vitória que cairia como uma luva, né? O Corinthians é um concorrente direto na briga por uma vaga na Libertadores. Se vencê-lo, o Ceará deixa o timão para trás. E tem mais. O Ceará tem um aproveitamento como visitante melhor que o Corinthians como mandante. Vamos buscar a vitória a todo custo, né? Para os nossos objetivos é necessário os 3 pontos. E o Corinthians, eu acredito que tem o mesmo pensamento. Eu acho que eles estão um pouco pressionados. Eles vão vir buscando a vitória a todo custo. Então a gente tem que aproveitar as brechas que eles deixarem, aproveitar as chances, ser letal na hora que for preciso, né? Depois do Corinthians, tem o São Paulo, também fora de casa, e que vive uma fase terrível. Quem diria, hein? Jogar fora de casa contra Corinthians e São Paulo ser uma boa notícia para os alvinegros. Mas os números dão uma dica disso, e a classificação como visitante comprova isso. É isso aí. Além desse histórico legal que o Ceará tem lá em Itaquera, há também um histórico como visitante, como a gente viu. Se nós tivéssemos um campeonato de visitantes, o Ceará era quarto colocado. É inacreditável, né? A campanha do Ceará como visitante. É espetacular. E existem alguns jogos emblemáticos nesse daí. O 4x1 do Vasco, a vitória contra o Flamengo, o jogo contra o Bahia, que naquele momento da competição era um confronto direto. Depois o Ceará deu uma esticada e o Bahia ficou mais embaixo. Hoje tem uma briga muito mais contra o rebaixamento
do que na parte de cima da tabela. Aquela partida mesmo contra o Atlético Goianiense, que foi a primeira e durante muito tempo a única vitória, foi importantíssima pra caramba o Ceará não flertar com a zona no começo do campeonato. E tudo isso ajuda ao que o Danilo falou ali atrás. O trabalho do Guto hoje não é visto como um trabalho para o Campeonato Brasileiro, é para ser um treinador a longo prazo. E passa muito a estabilidade que ele foi adquirindo ao longo do campeonato, inclusive de dar fora de casa a resposta para os resultados ruins que ele teve dentro de casa, como perder, por exemplo, o Atlético Goianiense, em alguns jogos que ficaram ali meio fora da curva. Se para o Ceará é confronto direto, para o Corinthians, obviamente, também é um confronto contra o adversário que hoje luta pelos mesmos objetivos, pela mesma meta que o Corinthians tem, que é vaga na Libertadores da América, como falou o Mosquito. A meta, né, agora principal é a Libertadores, independente se a gente conseguiu esse número de pontos ou não, né, mas acho que a gente tem que pensar jogo a jogo, né. Agora temos 2 jogos importantíssimos dentro de casa, que é confronto direto, né, que é o Ceará e o Atlético Paranaense. Então primeiramente pensar no Ceará vencer, né, passo a passo, jogo a jogo, para a gente alcançar os objetivos. Bom, é nessa pegada que a gente vai, 9 horas da noite, transmissão, o Caio vai estar nessa, junto com a Alessandra Oliveira, Danilo Queiroz.